para o ano de 2026 já foi aprovada mais uma série de aumentos de impostos, que implica tributação de dividendos, aumento de juros de capital próprio, taxações de bets, enfim, uma série de aumentos de tributação, fora esses que 27 vezes aumentaram desde 2023. Para contextualizar, antes de iniciar o debate, o governo Lula, antes de assumir, patrocinou uma emenda à Constituição para poder mudar o chamado teto de gastos. O que era o teto de gastos? Você poderia gastar apenas a correção da inflação do orçamento do ano anterior. Aquilo que arrecadasse a mais ficaria para abater a dívida pública, que era uma forma de conter os gastos e conter o crescimento da dívida pública. O governo mudou, transferindo para a lei complementar aquilo que estava na Constituição e, através de uma lei complementar, determinou que os gastos poderiam ser até 2,5% acima da inflação, 2,5% do produto interno bruto a cada ano de crescimento, acima da inflação, desde que eu respondesse a 70% do aumento da arrecadação. Só que retirou desse cálculo uma série de gastos que passaram a ser considerados extra-teto. Ou seja, é um contexto que levou a essa conclusão que você começou na notícia. Quando poderia crescer 2,5% pelo arcabouço fiscal, na verdade cresceu 5%, ou seja, cresceu o dobro. Esse é o cenário. E para fazer frente a isso, ao invés de cortar gastos, o governo criou ou aumentou novos impostos. Dentro desse cenário, Wesley, o que você acha? Qual é a perspectiva que nós temos para o ano de 2026? E o que você acha que vai acontecer com essas contas públicas brasileiras e o que o brasileiro sofre com isso? Pois é, esse é um tema interessante e ele é motivo de grande controvérsia, inclusive entre nós economistas, né? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: você coloca 5 economistas para debater um assunto, você vai ter 5 opiniões distintas, né? É lógico que conforme as linhas de pensamento ali. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: para começo assim, de intervenção, eu acho que foi um avanço, né, a mudança para o arcabouço fiscal contra o teto de gastos. Acho que era uma regra muito restritiva, né, que engessava a prática mesmo da política pública, né, dos investimentos públicos. E a grande prova disso foi uma série de rupturas com relação ao teto de gastos que foram necessárias, principal delas durante a pandemia, né. O arcabouço, eu também acredito ser uma regra fiscal muito restritiva e não tão bem desenhada também, uma vez que ele gera uma tensão que a gente já previa que existiria quando você tem uma série de gastos que estão dentro do arcabouço e outros que não estão. E, aliás, alguns gastos que são importantíssimos, sobretudo saúde e educação, que tem uma regra própria de atualização, que já acima daquilo que está previsto, que era o teto de 2,5% lá do arcabouço fiscal. Então, ele não tem uma previsão acima. Saúde e educação tem uma vinculação constitucional de obrigatoriedade de gastos em função da arrecadação. A depender da receita. Pode acontecer no cenário de crise, né? Aqui eu estou tomando como premissa um quadro de crescimento que a gente tem observado, mas pode acontecer inclusive de ficar aquém, né? Então, conforme a receita, o movimento da receita, essa atualização de saúde e educação pode ficar aquém do teto previsto lá no arcabouço fiscal. Enfim, mas a grande questão é que há essa disparidade institucional, né, da regra entre o que está dentro do arcabouço e o que está fora do arcabouço. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de demandas por investimento, por incentivos por parte do governo junto à sociedade que podem ficar prejudicadas, e isso já se expressa, inclusive, na LDO que foi aprovada para 2026, onde você vê uma forte restrição de alguns gastos, na medida que você tem que cumprir com outros gastos que são obrigatórios e que são muito demandados pela sociedade. O que isso quer dizer? Que em 2026, no máximo, né, a gente vai ter que rediscutir, enquanto sociedade, a estrutura da regra fiscal brasileira. Ponto. Né? E aí, independente do que cada um defende, eu acho uma regra muito restritiva. Pessoalmente e tecnicamente, defendo uma regra um pouco mais flexível, né, que traga ali a importância de investimentos estratégicos para o país, sobretudo para alimentar aquilo que diz respeito... Mas você defende que para fazer esses gastos nós temos que ter aumento de impostos? A depender do imposto, sim. Eu acho que a gente precisa buscar no Brasil, e eu acho que o governo deu alguns passos, que eu acho que são pequenos ainda, de justiça tributária.
Ou seja, a gente precisa rediscutir o nosso sistema tributário como um todo, né? Até então, há uma tentativa de fazer isso de uma maneira equilibrada, mas eu não vejo impedimento, e eu acho que isso tem que ser colocado para a sociedade, que em alguns casos você pode ter uma elevação de impostos, inclusive que pode ser compensado com redução em outras alíquotas, por exemplo, no imposto sobre consumo, que é que penaliza muito mais a classe média, que penaliza as pessoas mais pobres. Então a gente tem que enfrentar essa discussão tributária de uma maneira mais ampla, que a gente está fazendo ainda de uma maneira muito tímida, né? Muito tímida. Eu acho que teve um avanço com relação a essa parte de lucros e dividendos. Acho que é necessário, tem uma alíquota efetiva agora de até 10%, que veio junto com essa isenção de imposto de renda até R$5.000. Mas eu acho muito tímido. Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão ampla, né, sobre essa questão tributária, transparente, e trazer a sociedade para discutir esse assunto, que ele é muito importante.